Prefeitura anuncia mudanças no transporte coletivo de Florianópolis com inclusão de horários e manutenção do preço da tarifa. Tribunal de Justiça indefere recurso da Prefeitura e mantém suspensão das obras de revitalização do centro-leste da capital. Acidente mata 3 pessoas da mesma família na BR-470 em Pouso Redondo, Alto Vale do Itajaí. Vendas do comércio no Natal de 2021 superam as expectativas e fecham com crescimento na comparação com a mesma data de 2020. E veja também, chuva provoca deslizamentos e alagamentos em bairros de Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com informações sobre o transporte coletivo aqui da capital do estado. A prefeitura definiu que o preço da passagem vai seguir o mesmo. Além disso, 1.700 novos horários vão ser incluídos para o ano que vem. A boa notícia dada pelo prefeito durante a coletiva foi a manutenção no preço das passagens do transporte coletivo. Outra ação é a tarifa vai e vem. A partir do dia 25 de janeiro, o cidadão poderá ir e voltar para qualquer lugar da cidade quantas vezes quiser, pagando apenas uma passagem dentro de um período de 3 horas. Outra novidade é o domingo na faixa. A partir do dia 30 de janeiro, todo o último domingo do mês será de tarifa gratuita para o transporte coletivo. Que a Prefeitura optou por uma decisão de política pública de mobilidade do transporte coletivo. Reajuste zero, redução da tarifa com várias inovações. Isso é fruto do superávit, que a Prefeitura teve com o aumento de arrecadação, que optou em destinar parte desses recursos para uma política de mobilidade, incentivando as pessoas a deixar o carro em casa e utilizarem mais o transporte coletivo, ajudando na mobilidade da cidade. A passagem também vai ficar mais barata fora dos horários de pico. O desconto será de R$1 nos períodos entre as 9 e as 11 da manhã, às 2 e às 4 horas da tarde e entre as 8 horas da noite e a meia-noite. Essa ação vai entrar em vigor no dia 18 de janeiro. A ideia é apresentar as vantagens, para as empresas, os empregadores, para que o seu trabalhador possa utilizar fora do horário de pico, com isso o empregador paga menos. Outra novidade é chamada de Busão do Bairro, que passa a valer a partir da segunda quinzena de janeiro. Será implantada uma operação de linhas circulares mais baratas que facilitem os deslocamentos curtos dentro dos bairros da capital. A Prefeitura também anunciou novidades no pagamento com o sistema Pague Fácil. O usuário vai poder utilizar o sistema Pix, cartão de crédito e débito e também o carregamento online do cartão de transporte. Essa novidade terá início no mês de fevereiro. O nosso papel do uso do cartão e do estímulo é em virtude do sistema possibilitar ter essas diferenciações de tarifa com as suas reduções. Entre os bairros, uma redução de 50%, fora do horário pico, a redução de R$1, e a garantia de que nesses locais que precisam ter um maior número de usuários, tenha esse incentivo e esse atrativo para utilizar o transporte coletivo. O Tribunal de Justiça do Estado indeferiu o recurso impetrado pela Prefeitura de Florianópolis e manteve a suspensão das obras no centro-leste da capital. A decisão do Tribunal de Justiça reconhece a relevância da obra, mas acompanha o entendimento do Ministério Público do Estado de que as obras não contam com autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, da Fundação Catarinense de Cultura e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal, o CEFAM. Para o tribunal, o caso requer maior cautela e deve ser objeto de exame minucioso, para que não se inviabilize a revitalização da área e também não seja retirada parte potencialmente integrante do patrimônio histórico e cultural da cidade. A Polícia Rodoviária Federal inicia às 0 hora desta sexta-feira a Operação Ano Novo 2021-2022. A ação faz parte da Operação Integrada Rodovida. Os policiais rodoviários federais prevêem fluxo intenso nas BRs do estado durante todos os dias do feriadão de Ano Novo, especialmente na BR-101, trecho de Balneário Camboriú, no litoral norte. A cidade não cancelou a queima de fogos e pode receber mais de 1 milhão de pessoas na noite da virada do ano. Um dos principais focos na operação vai ser o combate à embriaguez ao volante. Vale lembrar que no feriado do Ano Novo de 2020 para 2021, a Polícia Rodoviária Federal registrou 84 acidentes, com 119 feridos e 5 mortes.
E 3 pessoas da mesma família morreram e outras 2 ficaram feridas em um acidente na madrugada desta quarta-feira na BR-470, entre as cidades de Ponte Alta e Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, por volta de 1h30 da madrugada, um carro com placas de Santa Cecília saiu da pista e bateu contra uma pedra em um barranco às margens da rodovia. No veículo havia 5 ocupantes. O motorista, de 38 anos, ficou gravemente ferido, com suspeita de traumatismo craniano. Também estavam no carro os pais dele, o tio e a filha de 16 anos. Dos passageiros, apenas a adolescente sobreviveu, com fratura nas pernas. João dos Santos, de 70 anos de idade, Maria dos Santos, de 67, esposa de João, e Valdomiro dos Santos, de 65, irmão de João, morreram na hora. A família voltava para casa em Santa Cecília. E os policiais rodoviários federais apreenderam 300 comprimidos de êxtase com um adolescente no sul do estado. Foi na BR-101 em Tubarão. A droga estava com um menor de 15 anos de idade dentro de uma meia no bolso da bermuda, dividida em pacotes com 100 comprimidos cada. O menor era passageiro de um carro com placas de Porto Alegre. O motorista de 55 anos trabalhava como transporte de aplicativos e informou que o adolescente embarcou em Balneário Camboriú. O menor disse que a droga era dele e que seria vendida em Porto Alegre. Ele foi apreendido e levado para a delegacia de polícia de Tubarão. O motorista também foi para lá, na condição de testemunha. E em Florianópolis, 2 homens foram presos. Um deles, acusado de estuprar uma mulher, e o outro, que é o companheiro da vítima, acusado de agredi-la após o estupro. Foi nessa terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, a mulher e o companheiro dela tiveram uma discussão na madrugada em uma praia. Após a briga, a mulher voltou sozinha para casa e foi abordada por um outro homem que a levou para uma residência e a estuprou. A vítima voltou para a casa dela e contou ao companheiro que havia sido violentada e ele a agrediu. Isso mesmo. A vítima chamou a polícia militar e o casal foi parar na 7ª Delegacia de Polícia da capital. De lá, os policiais foram até a casa do suspeito de estupro e o prenderam em flagrante. O caso foi repassado para a 6ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia que atende a mulher. O companheiro da vítima foi preso por violência doméstica e o acusado de estupro também foi preso e foi para o presídio da capital. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paula Valdez. Olá, Paula. Oi, gente, tudo bem? Espero vocês logo mais a partir das 7h20 da noite no Jornal da Band. E é claro que a gente segue acompanhando a situação dramática dos moradores da Bahia. A chuva até deu um descanso por lá. O problema agora, o medo, é de alagamentos por outro motivo, por conta das barragens que podem se romper. Por outro lado, a gente tem a solidariedade bombando, doações que não param de chegar. E a nossa campanha segue valendo também. Band CUFA, Abraça a Bahia, e você pode participar. E essa chuva toda do Nordeste está se espalhando pelo Centro-Oeste, Norte e tem alerta que pode chegar ao Sudeste do país, principalmente para o Rio de Janeiro, onde podem acontecer transtornos já nas próximas horas. Além disso tudo, é claro, a gente vai falar da vacinação. Mais um dia, a polêmica de vacinação contra a Covid em crianças. Os secretários de Educação estão cobrando agilidade do Ministério da Saúde. Mesmo o ministro hoje, Marcelo Queiroga, tendo dito em Brasília que vai seguir com os planos. Ou seja, nada deve mudar. Vamos ver o que vai acontecer. Também tem uma cena desesperadora que aconteceu em Goiás, mas que serve de alerta para os pais. Um pai que acabou atropelando o próprio filho. Calma, que o final da história é só um alerta. A criança saiu ilesa. Te espero logo mais, a partir das 7h20 no Jornal da Band. Até lá. Combinado então. E agora vamos conversar com o Roberto Azevedo, porque é hora da política no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão do Band Cidade, Roberto? Vamos então, lá. Coloca para nós aqui essa imagem. Eu quero que você converse com a gente um pouquinho sobre essa cena aqui. Temos aqui de um lado o ex-senador Jorge Bornhausen, ex-governador do estado, né, Roberto? E aqui o ex-ministro José Dirceu. Quer dizer que eles andaram se encontrando, é isso? Exatamente. Foi um encontro dentro daquelas improbabilidades políticas, se a gente considerar que o cenário no Brasil hoje é de extremo ódio, agressões, aquela tentativa, principalmente nas redes sociais, de um tipo de cidadão que enfrenta uma realidade, que prega uma ideologia ou está em um determinado partido contra o outro. O que Jorge Bornhausen fez e disse para mim é que ele se encontrou com José Dirceu na condição de amigo. Exatamente isso, amigo. Os dois estiveram muitas vezes juntos quando
Ele, Jorge Bornhausen, era presidente do PFL e José Dirceu já militava como uma das figuras mais importantes do Partido dos Trabalhadores e depois virou presidente nacional da sigla. Isso é respeito político. É claro que a gente fica imaginando o que levaria duas figuras tão contraditórias na política, no sentido de que um não tem nada a ver com o outro, um está na extrema-direita, o outro na extrema-esquerda. Ora, respeito político. Trocaram, foi conversa sobre situação ampla do cenário nacional, sem entrar em detalhes nem meandros. Jorge Bornhausen acredita que as coisas vão estar resolvidas a partir de abril do ano que vem, que há um exagero nessa antecipação do palanque eleitoral, coincidentemente com o que eu tenho falado há muito tempo aqui, e diz o seguinte: convidou José Dirceu para tomar um uísque lá no condomínio Atlântico Sul, na Praia Brava, onde reside o ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, porque ele estava hospedado. Ele, José Dirceu, estava hospedado no mesmo condomínio. É uma questão de respeito. A gente tem que, às vezes, ouvir o adversário, mesmo que histórico, para aprender alguma coisa. Porque de amigo e puxa-saco na política está assim, ó, cheio. Não falaram sobre Lula, nem Jair Bolsonaro, não chegaram a detalhes, mas é evidentemente que nós estamos diante de um daqueles encontros que dá o que falar, seja pelo que de fato aconteceu, seja pela versão ou seja mesmo pelo inusitado do fato político. Daqui a pouco eu volto com mais comentários aqui no Band Cidade. As vendas de Natal em Santa Catarina superaram as expectativas e fecharam com saldo positivo. O levantamento é da federação que reúne as câmaras dos dirigentes lojistas do estado. De acordo com a pesquisa da FCDL, as vendas cresceram 5,57% em relação ao Natal de 2020. Os presentes mais comprados no comércio foram roupas, calçados, brinquedos e eletroeletrônicos. O ticket médio foi de R$ 198, 18% maior do que a projeção apontada inicialmente pela federação. Para a FCDL, as vendas foram um bom momento para os empresários recuperarem as perdas decorrentes do cenário econômico e da pandemia de Covid-19. Já para a CDL da capital, o Natal é a principal data comercial do ano e o avanço da vacinação deixou a população mais disposta para ir às compras. E agora que o Natal já passou, as atenções do comércio se voltam para o Réveillon. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou como deve ser o comportamento de compra dos consumidores para a virada do ano. O levantamento feito pela CNDL apontou que a maior parte dos entrevistados pretende passar a virada do ano em casa. O gasto médio deve ser elevado, segundo o estudo. A pesquisa mostra que 36% dos entrevistados pretendem festejar em casa. 12% afirmam que vão viajar e 10% afirmam que pretendem passar a virada na casa de parentes. Isso aí é um reflexo, né, da vacinação e da diminuição aí das internações e hospitalizações decorrentes da pandemia. Com relação ao levantamento de custo e investimento, a pesquisa mostra que os brasileiros pretendem gastar aproximadamente R$ 312 com as comemorações da virada do ano, um aumento de 6,7% em relação ao ano passado. Isso aí também é um reflexo da situação econômica e do aumento da inflação. A pesquisa apontou que 51% dos entrevistados vão comprar roupas, calçados e outros acessórios para a virada do ano, e o gasto médio específico para esta área também promete ser alto. É basicamente uma tradição do brasileiro, né, pelo menos de grande parte dele, usar roupas e acessórios novos no ano novo. A pesquisa mostra que esse gasto deve ser em média de R$ 239. A CNDL alerta sobre a importância do controle orçamentário, já que o Réveillon ocorre logo na sequência do Natal, outra data com forte apelo comercial. Por isso, a Confederação reforça a necessidade de planejamento de despesas para iniciar 2022 no azul, sem o orçamento comprometido. Mudando de assunto, o governador Carlos Moisés sancionou a lei relacionada ao programa de combate à pobreza menstrual no estado. A distribuição dos absorventes deve ocorrer em 2022. A ideia é distribuir absorventes para estudantes da rede pública de ensino que precisam do item de higiene. Com isso, o estado pretende combater a evasão escolar das estudantes que faltam às aulas quando estão no período menstrual por não ter acesso ao item. A nova lei deve ajudar até 15% das meninas em idade escolar. Cerca de 600 mil absorventes serão comprados na primeira fase do programa. Roberto Azevedo de volta aqui comigo. Roberto, ainda teve essa polêmica toda, uma polêmica vazia e inútil, diga-se de passagem. Rasa demais, não é? Rasa. O fato é que
é extremamente importante essa lei, não é? Nós estamos falando de uma questão social, grave questão social. Ora, uma criança, uma adolescente que não vai à escola porque está no período menstrual. Nós estamos falando do mundo real, que não é esse mundinho que você fica vendo nas redes sociais, não, que faz um monte de especulação e bobagens, aliados a princípios que talvez não existam, mas que você defende até o fim. Pois é, existem situações de vulnerabilidade social em Santa Catarina também, o estado mais rico per capita da sociedade brasileira. Existe. Está ali, na esquina da sua casa, 2 quilômetros atrás, morro acima no seu bairro, 3 quilômetros na frente se você descer a rua principal da sua cidade ou até do seu bairro mesmo. É isso, existe, então é um problema que tem que ser combatido. Está de parabéns a iniciativa do governo do estado, que nada mais atende do que um clamor da sociedade. Também não fez mais do que a obrigação, mas é o clamor da sociedade. Ora, você furtar, você tirar a possibilidade de uma criança, um adolescente, ir para a escola porque tem vergonha de uma questão biológica que ela está sofrendo, é um crime. É um crime. E ainda tem gente que tapa os olhos e diz, mas isso é bobagem, o Estado vai gastar dinheiro com isso. É esse tipo de dinheiro que é bem empregado. Até porque propicia outra coisa, uma educação de higiene, que é muito mais relevante nessa situação, às vezes, do que o próprio ato em si. O fato é que nós estamos divididos hoje no Brasil e no mundo entre aqueles que vivem com a cabeça nas nuvens, os nefelibatas, e aqueles que vivem no mundo real, com os 2 pés no chão e não aprenderam a voar ainda. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora as informações da pandemia. O navio MSC Esplêndida deixou o Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, nesta quarta-feira. Tripulantes e passageiros da embarcação foram proibidos de desembarcar na cidade porque 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19. A autorização foi emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, na noite desta terça-feira. A próxima escala do navio é em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Os passageiros do navio MSC Esplêndida foram impedidos pela Anvisa de desembarcar em Balneário Camboriú, depois que a agência confirmou que 12 tripulantes e 2 passageiros testaram positivo para a Covid-19. Por norma da Anvisa, os tripulantes de navios que navegam pela costa brasileira não podem descer em nenhuma escala prevista. Os passageiros podem sair livremente, mas os do MSC Esplêndida foram impedidos. O navio já havia registrado casos positivos de Covid-19 na viagem que terminou neste domingo em Santos, litoral paulista, e havia passado por desinfecção antes de vir para o litoral catarinense. A chuva nesta quarta-feira causou alagamentos e deslizamentos em bairros de Florianópolis. A Defesa Civil Municipal está em alerta. Na comunidade de Ratones, no norte da ilha, a Defesa Civil registrou 2 deslizamentos de terra que prejudicaram o fornecimento de água de uma servidão do bairro. Em Canasvieiras, também no norte da ilha, ruas ficaram completamente alagadas. A água chegou a subir nas calçadas. Também houve registro de alagamentos na SC 401, em frente à entrada do bairro Vargem Pequena. Na área central, também foram registrados pontos de alagamento no bairro Córrego Grande. De acordo com a Defesa Civil, os temporais isolados ocorrem por causa de uma área de baixa pressão associada à umidade e ao forte aquecimento. Hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. Os detalhes na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ser instável, com nebulosidade variável, aberturas de sol e pancadas de chuva ocasionais com trovoadas isoladas, especialmente no começo do dia e à tarde. Tem risco de temporais localizados com queda de granizo entre o oeste e o Planalto. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Itajaí, variação entre 22 e 30. Em Lages, 15 de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 32 graus.
Santa Catarina deve produzir 45 mil toneladas de maracujá na safra 2021-2022, o que corresponde a uma produtividade média de 25 toneladas por hectare, numa área de produção de 1.800 hectares. Esses números todos representam uma produção normal dentro do esperado para o estado. Só que para quem lida com a fruta, o ano teve uma série de contratempos. Seu Nilvo faz a safra do maracujá na localidade de Barra Cobra Sul, em Aurora. Ele destaca que, apesar de alguns problemas, segue confiante de que ainda seja uma boa colheita. A expectativa é boa, a gente está caminhando a passos lentos aí no 4º ano agora. A colheita do ano passado foi excelente, nós com 1,2 hectares, nós tiramos acima de 50 toneladas. A safra passada também teve alguns problemas, mas esse ano tem sido pior, sendo os grandes vilões o frio tardio, a radiação solar e o número de horas de luz abaixo daquilo que a planta requer. Doenças e pragas também são motivo de alguma preocupação para os produtores. A Epagre tenta criar mecanismos para ajudar o produtor a vender com bom preço, apesar de tardiamente, e a superar os contratempos. Os produtores fazem o mesmo, se adaptando às adversidades como podem. A gente vai fazer o que tem que ser feito, aprendendo muito ainda, aprendendo com o pessoal da Epagre, e assim vamos caminhando a passos lentos. Esse ano resolvemos de botar irrigação para ver se a seca não atrapalha tanto, onde talvez a gente consegue recuperar um pouco daquilo do tempo frio que foi perdido. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.